Boa noite, irmãos. A paz seja com todos, amém? Abrir as nossas Bíblias, então, no livro de João 5. João capítulo 5, do 1º até o 3. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Até aqui os irmãos podem sentarem. Essa passagem ela é bem conhecida, mas a palavra do Senhor ela se renova a cada dia, né? Então, acredito que cada vez que nós formos transmitir uma palavra, o Senhor nos mostra diferente, uma visão diferente. E eu estava lendo essa passagem, irmãos, eu já tinha pregado ela. E dessa vez eu vi totalmente diferente, como eu já tinha pregado da primeira vez. Então, a mensagem vai nos dizer que Jesus, então, cura esse paralítico aleluia, no tanque de Betesda. A palavra nos diz, irmãos, que tem a porta das ovelhas, que é chamada a porta das ovelhas, conhecida como a porta das ovelhas, mas também como a porta do Estevão, que Estevão foi morto ali. Então agora ela é mais conhecida em Jerusalém, em Israel, aliás, como a porta do Estevão. Estevão, irmãos, para quem não conhece muito, Estevão era um homem temente a Deus, que amava muito Jesus. E ele foi apedrejado até a morte ali. Porque ele amava Jesus, ele falava de Jesus. E Estevão, quando estava sendo morto ali, apedrejado, ele olha para os céus e diz: Senhor, tu morreu por mim, agora eu vou morrer por ti. Eu estou morrendo por ti, eu estou dando a minha alma a ti. Então, ali ficou registrado esse lugar como a porta de Estevão. E a Bíblia nos diz, então, irmãos, que Jesus está passando ali no tanque de Betesda, casa de misericórdia. Havia esse homem que ele estava há 38 anos ali, paralítico, enfermo. Ele não andava. Ele estava ali com essa enfermidade há 38 anos. A Bíblia não diz se era de nascença, ou se foi depois com alguma consequência que ele estava ali naquele lugar. Mas a Bíblia diz que ele estava há 38 anos naquele lugar. Jesus estava passando, ele ia a uma festa em Jerusalém, e com os judeus, e ele viu esse rapaz. E quando eu estava lendo essa passagem, eu estava pensando assim, há 38 anos, né? É muito tempo, 38 anos. A pessoa está ali no mesmo lugar, sofrendo do mesmo jeito, porque ele não se movia, né? Óbvio, né? Ele era paralítico. Então, eu fiquei pensando assim, Jesus colocou isso no meu coração, irmãos, de eu mesmo refletir e pensar que muitas das vezes eu não sei até que ponto isso seria algo ruim ou bom. Muitas das vezes, irmãos, a gente vem na igreja tão focado em nós, assim, eu venho no culto porque eu quero receber o meu milagre, eu quero receber a minha cura, eu quero receber a minha transformação. E eu esqueço de ver o irmão do lado. Muitas das vezes o nosso amigo ali do lado está precisando apenas de um abraço, apenas de um conselho, de uma palavra. E eu não estou falando isso sobre os pastores, porque isso é indiscutível, né? Eu estou falando sobre nosso papel de irmãos aqui. Os pastores, primeiramente, é Deus. E segundo, eles são os pilares aqui da igreja. Eles nos dão o apoio que nós precisamos. Mas eu estou falando de nós irmãos, né? Muitas vezes Jesus quer que nós façamos isso.
A gente não consegue muitas vezes nem abraçar o nosso irmão do lado. E ele pode estar precisando de um milagre há mais tempo que nós. Ele está precisando de uma transformação há mais tempo que a gente. Porque aqui ninguém é perfeito. Se a gente está aqui é porque a gente precisa de alguma coisa. A gente precisa de uma transformação. A gente precisa de um milagre. A gente precisa de uma cura. Alguma coisa a gente precisa. Porque se a gente fosse são, se a gente fosse perfeito, a gente não estaria mais aqui nesse mundo. Porque Jesus olhou para o céu, olhou para a terra e viu nenhum justo sequer. Então ninguém é perfeito, ninguém é santo. Todos nós temos falhas, temos pecados. Mas eu fico pensando, irmãos, se a gente desfocar um pouco de nós, do eu quero, eu tenho que buscar por mim, e começar a olhar um pouco para o nosso irmão do lado, que muitas das vezes precisa de uma cura, até mesmo uma cura da alma, uma cura física, seja o que for, irmãos, a gente pode estender a mão. Aquele homem estava há 38 anos, não tinha ninguém para ajudar ele. E a Bíblia nos diz que o anjo descia, agitava as águas, ele descia, o anjo descia, agitava as águas, o primeiro que descia no tanque, nas águas, era curada, seja qual a enfermidade que tivesse. Mas 38 anos esperando por um milagre. 38 anos esperando por uma cura. Ninguém conseguiu ajudar ele. Ninguém conseguiu jogar ele. E muitas das vezes, irmãos, a gente está dentro da igreja e a gente não observa, às vezes, alguns detalhes. A gente não observa, às vezes, alguns sinais. Se me perguntar, está tudo bem, está tudo bem. Mas, às vezes, a gente pode abraçar, a gente pode dizer eu te amo. Isso daí não é feio, pode falar para homem, para a mulher, com todo respeito. E dizer, irmãos, que tu pode contar comigo, eu posso contar contigo. Se dar as mãos, porque o nosso objetivo, o nosso foco é estar sempre em comunhão e subir para o céu todos nós juntos. O nosso objetivo, irmãos, não é criar divisão e nem desunião, né, dentro da igreja, mas sim estar junto. E que a gente possa, irmãos, olhar para o nosso irmão com um olhar de amor, com um olhar de carinho. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para morrer por nós. E esse tal amor é algo imensurável, algo infinito, que não cabe. Então que a gente possa amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, né? Que é um dos mandamentos que o Senhor nos ensinou. Que a gente possa estender a mão. Uma das ações mais bonitas que a gente pode fazer para alguém é orar. E segunda é ter ação. Vou dar um exemplo. Uma pessoa chega até mim, eu vou dar um exemplo, irmão. Eu estou passando por dificuldade. A gente não é só oração, é ação também, né? Preciso de alimento. A gente vai, não, irmão, vamos orar. Não, a gente vai orar, mas também vamos se mover, né? Dando um exemplo, irmãos. Então que a gente possa ter ação e reação contra alguém, para alguém, fazer o bem, que a gente possa olhar com um olhar como Jesus nos olha. Imagina se Deus escolhesse nós, escolhesse só eu amo você, você, você e você, o resto não presta. Não, Jesus olha para nós todos iguais, da mesma maneira. Jesus não seleciona por idade, por tamanho, por altura, não seleciona. Ele ama, Ele nos ama, todos iguais. Isso depende da nossa proximidade com Deus, como nós queremos estar próximo com Ele. Mas Ele nos ama de qualquer jeito e de qualquer maneira. E eu estava pensando, irmão, então, nessa passagem, e Deus falou isso comigo, sabe? Que era para nós olhar as pessoas com um olhar, não um olhar de julgamento. Imagina se Jesus passa naquele lugar e diz, ele está 38 anos ali, porque ele é pecador, porque ele errou, porque ali é o lugar dele.
Ele merece estar ali no chão. Ele tem que estar ali se arrastando porque ele plantou aquilo. Ele está colhendo o que ele plantou. Geralmente a gente fala isso, né? Ó, tá assim porque plantou, só pode. Tá assim porque está no erro, está no pecado. Só pode, né? É isso que nós olhamos, que nós vimos, que nós falamos. Mas Jesus, como ele não é um ser humano, ele é algo imensurável que não dá para descrever. Então ele olha com o seu olhar de amor para aquele homem. Ele olha com aquele olhar de compaixão. Ele olha para aquele homem e diz assim: aí não é o teu lugar. Eu acredito, né, que Jesus possa pensar assim. Esse chão não foi feito para te estar aí se arrastando. Esse chão não é o teu lugar. Jesus não vê como a gente vê. Jesus não fala como nós falamos. Jesus não age como nós agimos. Jesus é diferente, irmãos. Ele é... não sei nem falar. Ele é indescritível. Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Ele é o único. Ele é o único, irmãos, que tem que estar no nosso coração. Ele é o único que tem que estar na nossa mente. Ele é o único, o único. E se estamos aqui, não é porque nós queremos, ou porque nós merecemos, porque somos perfeitos, ou por mérito, é pela misericórdia. Aleluia. Andamos com a misericórdia, falamos pela misericórdia, agimos pela misericórdia. Então não é mérito a ninguém, não é mérito a nada, é sim a Jesus Cristo e pela misericórdia dele. Aleluia. Então, irmãos, continuando a palavra, Jesus fala para aquele homem: tu queres ficação? E ele fala assim: mas toda vez que as águas são agitadas, o anjo desce, agita as águas, alguém vai na frente e rouba a vez. Eu não consigo, eu não tenho quem que me ajude. E Jesus fala assim: levanta, toma a tua cama e anda. Eu acredito, irmãos, uma pessoa que está 38 anos sem andar, ele não sai desfilando, ele não sai andando perfeitamente, ele sai, né, se desequilibrando, se batendo, mas ele carrega a cama dele e anda. E continua. Quando ele sai lá do lugar onde ele estava, no tanque, ele olha para lá, tem o seu lar, a sua casa, para onde ele deveria ir. Atrás, lugar de tristeza, lugar de angústia, lugar de dor, porque tem vários enfermos naquele lugar. E ele ficou 38 anos parado. E para cá tem a festa. Ele olha, eu vou para a festa. Aleluia. O que Jesus nos fala assim: não importa como você veio, eu sei que você hoje escolheu no melhor lugar para estar. Você podia ter outro lugar, ter uma festa, outra opção, mas você quis estar aqui. Então, você pode ter certeza que Jesus vai te dar a vitória, aquilo que tu precisa, porque você está na casa do Senhor, você está no melhor lugar. A gente não consegue achar cura para a nossa vida, cura para a nossa alma, cura para os nossos filhos, sem estar na casa de Deus. Isso é mentira do inimigo, dizer que tu não precisa estar na casa de Deus. Precisa sim, porque é Bíblia. A gente tem que estar em comunhão com o corpo de Cristo. A gente tem que estar na casa do Senhor, sim. A gente somos cristãos. Se a gente não estiver na casa do Senhor, a gente vai estar onde? A gente tem que estar aqui, ouvindo a palavra de Cristo, sabendo o que fazer, sabendo o que falar. Então, irmãos, se alguém falar assim, não precisa sim, estar repreendido em nome do Senhor Jesus, porque eu quero estar no melhor lugar. É onde eu preciso ouvir a palavra do Senhor. É na casa do Senhor que eu preciso estar. Aleluia. Então ele vai para a festa, irmãos. Só que como Jesus cura ele no sábado, com a lei dos judeus, ele não podia carregar a cama no sábado. E os judeus perguntaram: como que tu carrega a tua cama no sábado se não pode? Aí ele fala assim: mas quem me curou mandou eu carregar a cama? Ou seja, irmãos,
A gente vai obedecer a homens ou obedecer a Deus? Se Jesus fala para nós andar reto, é no reto que nós devemos andar. Se Jesus fala que é pecado mentir e acabou. Se Jesus fala que o pecado não faz comunhão com Ele, não faz comunhão com Ele. E acabou. Então a gente tenta desviar às vezes para o lado, para a esquerda, para a direita. E Jesus fala que o caminho, o único lugar é reto. Não é porta larga, não é porta, é porta estreita. E aquele homem obedece a Jesus. Ele carrega a cama e fala, não, ele mandou eu carregar a cama no sábado, porque eu fiquei 38 anos parado naquele lugar e ninguém se portava comigo. Agora que eu estou carregando uma cama porque eu fui curada no sábado, aí eu não posso? Aí ele fala, não, vou carregar sim e vou ir para a festa. Aleluia. Eu vou carregar a cama e vou para a festa. Aleluia. Jesus, Ele é maravilhoso. Ele é tão bom. Ele é perfeito. Ele sabe o que faz. Às vezes a gente não entende o agir dEle. A gente não entende os mistérios dEle. A gente está vivendo muitas vezes um momento e Ele fala outro e a gente não vê saída. Mas aí, aos pouquinhos, as coisas começam a se encaixar. Porque Ele consegue ver o nosso futuro. Ele consegue enxergar o que a gente não enxerga. Ele consegue escutar o que a gente não escuta. Então, irmãos, o que eu te falo nessa noite: não larga Jesus por nada nesse mundo. Não abandona Jesus Cristo em nenhuma circunstância, porque por mais difícil possa ser a tua caminhada, os teus obstáculos, as tuas lutas, não vale a pena. Lembra daquele homem que morreu no Calvário, que ele era santo. E ele, com o seu amor, ele morreu naquela cruz sem merecer, sem precisar. Mas mesmo assim, ele viu você hoje aqui. Ele disse, não, eu vou ver a irmã Marlene lá naquele dia e vale a pena. Eu estou vendo cada um, vai valer a pena. É por um, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Então não largue Jesus Cristo. Ai, tá difícil no meu relacionamento, não larga Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ajeita, arruma o teu casamento. Tá difícil, meus pais não são da igreja, minha mãe, não te preocupa. Jesus traz eles aqui para a igreja. Deus arruma o teu caminho. Deus ajeita o que está torto. Aleluia. Leva essa palavra para casa, irmãos. Leva essa palavra para casa e não abandona Jesus Cristo. Não abandona Ele. Eu não consigo, eu não posso, você não consegue, você não pode, então deixa nas mãos de quem pode e de quem consegue. Deixa nas mãos de quem consegue fazer, daquele que o único que pode transformar água em vinho, é o único, é o único. A gente, com a nossa sabedoria humana, somos incapazes de fazer qualquer coisa, mas Ele, com a sua sabedoria, Ele faz. Ele faz o coxo andar, Ele faz o cego ver, Ele faz, irmãos. É o único que faz. E toda honra e toda glória é para Ele, amém? Irmãos, eu quero aproveitar que hoje é culto de testemunhos. Quero contar um testemunho do Benjamin. A gente, desde os 6 mesinhos dele de idade, ele faz cardiologista, cardio. Ele nasceu com o coração, o lado esquerdo maior que o outro. E a gente sempre tem um acompanhamento. A gente vai na UFS, a gente vai no hospital geral. E a médica sempre fala, olha, ele está com o soprinho ali, né? Mas o coraçãozinho dele já... A primeira vez que nós fizemos a ecografia dele, a médica disse assim, olha, eu não sei te explicar, mas o coraçãozinho dele normalizou. Voltou pro lugar, tá arrumadinho já, mas ele tem um vasinho ali, ela explicou. Eu não sei explicar certo pros irmãos, porque eles falam diferente lá e eu não entendo bem. Mas tem um buraquinho no coraçãozinho dele e a gente vai ter que ficar acompanhando, porque a gente não sabe se vai fechar, o que vai acontecer. E daí a gente sempre vai no hospital geral fazer ecografia do coraçãozinho dele.
A gente vai na UFS com a mesma médica. E na penúltima consulta, ele tá, que ela ouviu, ele ainda tá com um barulhinho, né, no coraçãozinho dele. Eu disse, tá. Na última consulta que nós fomos, ela disse que já não escutou já. Ah, se já não escuto mais, mas eu vou fazer uma ecografia pra gente ver se tá tudo ok. Segunda, né, nós fomos no hospital geral, foi fazer ecografia, né, no coraçãozinho dele. Ela disse, olha, fechou, tá normal, tá tudo normal. Deus, então vai dizer que esse Deus não é bom, né? A gente vai reclamar por quê? A gente vai murmurar por quê? Se Deus cuida dos nossos filhos, nos mínimos detalhes, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida da nossa casa, que nem a Vani tá aqui, Ele tá lá cuidando da tua filha. Deus é perfeito, irmãos. Deus é maravilhoso, não tem nem o que a gente questionar. Muitas vezes a gente quer brigar, quer se irar, mas não tem motivo, não tem motivo. Ele é tão bom, Ele é tão perfeito. A gente só tem que agradecer Ele porque Ele é amor. E que a gente possa, irmãos, olhar para o nosso irmão com esse mesmo amor. Que a gente possa ajudar o nosso irmão. A gente não consegue carregar o fardo do irmão, mas que a gente possa dividir. Dizer, eu não consigo tirar o teu fardo porque é tu que tem que carregar, mas eu consigo. Me abraça, divide comigo. A gente não consegue tirar a dor de ninguém, mas a gente consegue dar uma palavra. A gente consegue dizer assim, conta comigo. Eu oro contigo se precisar. Conta comigo no que tu precisar, no que for. Não sofre sozinho. E graças a Deus, irmãos, aqui a gente tem pastores maravilhosos, né? Minha família, mas eu amo todos, porque a gente nunca teve sozinho em nenhum momento. Foi passado tantos momentos de tristeza, mas nenhum largou a mão do outro. A família sempre segurando um a mão do outro, um caía, o outro levantava. Então não precisa sofrer sozinho. Não precisa chorar sozinho. Não precisa. Você tem alguém pode contar com alguém. Você pode contar. Ninguém é só super-homem, ninguém é a Mulher Maravilha que consegue aguentar tudo sozinho. Você não é de ferro. Divide a tua dor, divide o teu fardo, divide o teu cansaço. Aleluia. Ele é tão bom, Ele é tão bom, Ele não quer te ver sofrer. Ele não quer te ver sozinho. Aleluia. Amém, irmãos? Essa palavra que eu tenho para deixar para os irmãos. Pedir para os irmãos se colocarem de pé e vir até aqui na frente para nós fazer uma oração. E conta para Ele o que você tem guardado no seu coração. Para você sair daqui leve, porque o jugo dele, o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Amém? Os irmãos, se quiserem vir até aqui na frente, pode ficarem à vontade. Se você puder, irmãos, dê a mão para o seu irmão aí do lado. Vem aqui na frente. Feche seus olhos. Agora ore para Ele, fale para Ele. Querido Deus, eterno Pai, santo é o teu nome, meu Deus amado. Glorificamos, Pai Santo amado, porque o Senhor é tão bom. O Senhor é perfeito, Pai Santo amado, que nós que muitas vezes não merecemos o teu amor. Obrigado, Jesus amado, por nos cuidar. Obrigado, Senhor amado, por nos amar. Obrigado porque o teu amor nos encontrou. Obrigado, Senhor amado, por cuidar de cada detalhe, Pai Santo amado, que nós nem percebemos. Eu te amo, meu Deus, eu te amo, eu te amo. Muralhas caem. Oh, Espírito Santo, que seria a minha vida sem o teu Espírito Santo?
onde seria de mim, Espírito de Deus, sem o teu amor na minha vida? Obrigado, meu Deus, obrigado, Pai, por tu ser o protetor. O Senhor vê, Pai Santo amado, ouvir a sua voz. te agradeço, meu Deus. Não temo as ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer, em todo tempo. Declare ao Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a falar com Ele nessa noite, comece a clamar a Ele nessa noite, comece a declarar o nome dEle nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não há o que temer, em todo tempo. Em ti muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inverno treme ao ouvir a sua voz. Declare! Não temo as ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Todo tempo tu declare com sua fé. Não temo as ondas da tempestade, sua voz acalma o mar. Declare: tira o medo, e tira o medo, e tira o medo. Vitorioso Jesus, és comigo nas batalhas, nas guerras, em nome de Jesus. Todo tempo tu me guardas. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai amado, Pai querido. Nós te adoramos, te bendizemos, te exaltamos. Você que já foi ungido, dê um abraço nesse irmão que está aí do seu lado. Declare a bênção sobre ele em nome de Jesus. Declare o milagre sobre a vida dele em nome de Jesus. Declare que o Senhor é com ele em nome de Jesus. Aleluia. Vitorioso és na batalha, não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Aleluia. Você que já recebeu a oração, aplauda bem forte ao Senhor, bem forte, bem forte.